Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Programa Madrugada com Deus. Um bom dia a vocês. Eu sou Júlio Jesus e falo aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima, essa sagrada casa. Por que eu chamo de sagrada? Porque leva o nome de Mãe Maria, essa santa que teve a honra de ser a mãe do Cristo Jesus. Então, é uma sagrada casa que pratica o amor incondicional, sem fazer distinção de crença, raça e cor. Você sabe que em nossa casa, você nunca vai ser interrogado qual é a sua religião, qual é a sua crença, o seu time de futebol, ou os seus desejos. Não é desejo bem a palavra, a sua sexualidade não nos importa. Importa é que você, vindo à casa espiritual, iremos fazer tudo o que for possível dentro da condição material e impossível, vendo na visão espiritual, para que você alcance aquilo que você deseja. Mas olha, nós nunca podemos esquecer que o Cristo nos ensinou a fazer uma prece, que é a prece do Pai Nosso, oração dominical, e Ele nos ensina a pedir que seja feita a sua vontade, Senhor. Seja feita a sua vontade. A vontade de quem? A vontade de Deus. Nunca nos esqueçamos disso. Senão, nós vamos nos pegar pedindo coisas ao Pai Celestial que nós não estamos prontos para ter. Coisas que podem, em vez de nos ajudar, nos prejudicar. Sim, pode acontecer. Precisamos, olha, eu tenho sempre como referência um pai que cuida dos seus filhos. Pai que eu falo na representação de pais, né? Os pais que cuidam dos filhos. Os pais, eles não dão a uma criança um brinquedo que ela possa se machucar, por mais que ela deseje. Ou eles não colocariam uma criança em uma situação em que ela não saiba lidar, não é? O mesmo acontece com Deus junto a nós. Poxa, seria muito injusto Deus nos dar algo que, em vez de ser bom para nós, venha nos prejudicar. Eu vou dar um exemplo simples. Todos nós, todos, eu agora generalizo, desejamos ter melhores recursos, ter muito dinheiro. Como não? Quem que não queria ter muito dinheiro, não é mesmo? Só que, se não tivermos uma boa condição mental, em vez do dinheiro nos fazer bem, pode nos prejudicar. Ah, isso não acontece comigo. Se eu tivesse dinheiro, ia ajudar no meio mundo de gente. Nem sempre, por mais que você tenha essa vontade, se você não veio com esse compromisso de ter recursos, muito recursos, você acaba perdendo. Acaba mesmo. Olha, eu conheço muitas pessoas que, ao ganhar uma quantidade de dinheiro, ela criou muitas inimizades. Porque aí as pessoas começaram a se aproximar dela com desejo de o quê? Tirar proveito. Então ela perdeu a amizade. Totalmente perdeu a amizade porque não confiava mais em ninguém. As pessoas se demonstrava gostar dela apenas pelo interesse. Enfim, Deus, Ele sabe o que nós precisamos. Eu tenho certeza que se você está nessa programação é porque Deus sabe que você precisa sim. Precisa de quê? Ter um conhecimento mais amplo das ações de Deus em nossas vidas, na sua vida. Como que Deus age? Dando a você tudo que te agrada ou dando a você oportunidade de aprender? E para aprender, nós temos que viver com situações desagradáveis. Pergunta para uma criança que está no seu período letivo se ele se agrada quando vem lições difíceis. Pergunta. Não.
fica chateado, mas ele sabe que é uma necessidade de ele estudar para ele poder se tornar uma pessoa melhor, um bom profissional, enfim, um pai de família com recursos. Assim também, Deus, desejando que sejamos pessoas melhores, almas melhores, nos dá as experiências necessárias, não é mesmo? Bom, eu quero te convidar então para ouvir a palavra desse amigo espiritual, o Caboclo Guaraci. E daqui a pouquinho nós voltamos. Salve Jesus, fiotada. Todos esperam por um milagre. E o milagre se faz em cada um que está a ouvir neste momento. Caboclo, você faz milagre? Caboclo disse, não, Caboclo não faz milagre. O milagre já foi feito por Deus, Pai grande. Cabe a cada um se conectar e entender diante desse grande milagre que todos anseiam a encontrar para resolver as situações do dia a dia, as incompreensões, os caminhos fechados, a falta do pataco, do dinheiro, a falta da harmonia em casa, esse anseio na alma, esse vazio que não sabe de onde vem, a cura do corpo físico, do corpo espiritual. Mas Caboclo sabe como conduzir e alcançar o milagre diante dos preceitos de nosso Senhor Jesus, o Cristo, nosso Pai, Oxalá, que se faz presente em vossas vidas. Prestai atenção. Energias, desejos, gera magnetismo, formas pensamentos. Formas pensamentos atrai aquilo que cada um quer e deseja alcançar. Oração e vigilância. Tudo o que precisamos encontrar se encontra no plano das formas, energias espirituais, magnetismo. Cabe a cada um acessar com a sua vontade, a sua fé, a sua crença, mas acima de tudo, com amor e verdade. Formas, pensamentos. O pensamento, fiotada, você não pega na mão, você não palpa, mas você, fechando os olhos, você consegue visualizar. Oxe, mas que coisa é essa? Fecha os olhos e pensa naquilo que quer alcançar. Percebe que na vossa cumbuca, no vosso pensamento, já se transformou
já se moldou. E com a força do trabalho, vai alcançar aquilo que quer. Vamos, caboclo, exemplificar. Pensa, e as mãos começam a trabalhar, moldar. Imagina na sua frente argila. Argila que os homens fazem várias coisas moldando-os. Até mesmo curando dores. Mas, através do seu pensamento, você traz para a sua visão e as mãos vão moldando aquilo que quer. É um vaso, é uma canequinha, uma xícara. E é assim. Formação de energias. Por isso, todos têm que ter muito cuidados com aquilo que se deseja. Jamais desejar o que não lhe pertence. O homem, a mulher, as coisas. Mas vocês têm a capacidade de adquirir por vias normais. Lembre-se, dentro do preceito de Jesus, a verdade e o amor. Jamais procurar coisas fáceis para pular etapas e corromper as vossas almas. As almas exalam cores, cheiros. Assim visualizamos as situações de cada um, as formas, pensamentos. E há cada pensamentos que não podemos descrever. Entende? Entende o que precisa ser feito para entrar e alcançar o grande milagre? A reforma dos pensamentos? A reforma íntima? Se permanece com um pensamento vicioso em determinadas energias, orgias, vícios, o seu pensamento, que é o poder de materializar, começa a atrair os espíritos da mesma estirpe, vibrações, e começa dali caminhar junto de ti e começa a te vampirizar. Por isso, alguns orientamos a fazer os trabalhos de desmaterializações, tirar essas energias que estão a atrapalhar o caminho de vocês. Orientamos a afirmar as orações todos os dias, que é a primeira ação do homem ao se levantar, ao acordar, ao deitar, sempre uma oração para não se perder diante destas as frequências que induzem os homens, as mulheres, os vigilantes e invigilantes a se perderem no caminho. Mas estar sempre vigilante para alcançar os objetivos. É fácil? Não é fácil. Por isso, Jesus mandou os consoladores prometidos, os guias espirituais, os anjos, os arcanjos,
a cuidar de cada um, a cuidar de vocês. Vocês não estão desamparados. Caboclo alerta a cada um. Cuidado com as magias, onde vós estão a colocar os pés. Os trabalhos de matanças, o uso de energias vitais de animais, isso traz perfurações, cheiros horríveis no campo perispiritual e amarrações que dão um trabalho danado para desfazer. Mas o amor de Jesus é tão grande que concede a cada um a oportunidade de se limpar. E quando estiver limpo, já Caboclo fala, não se suja, mas se fortalece na caridade, no amor e na verdade. E é assim que trazemos as orientações nos preceitos de Jesus. Não somente dar o peixe, mas ensinar a pescar. Entende? A força que cada um tem. Entende agora da onde que vocês vieram? Consegue entender a capacidade de materializar todas as coisas sem se corromperem? Somatizações de energias e conhecimento. Assim, se alcança o grande milagre tão esperado em vossas vidas. Sim pelo sim e não pelo não. Nós vamos ajudar a todos, direcionando a esse grande milagre. O milagre não se faz porque o milagre já existe em vossos corações. Eu sou Guaraci, nós somos caboclos, nós somos índios, baianos, ciganos, médicos da capa branca, revivendo a experiência do conhecimento das ervas que curam, do amor e da fé de cada um. Salve Jesus, fiotada. Salve Jesus. Bom, depois da palavra do nosso irmão Guaraci, eu quero te convidar para fazer uma prece. Não podemos iniciar um dia sem antes orar, não é mesmo? Oração. Você sabe que as pessoas, infelizmente, não vou generalizar, mas a maioria das pessoas vinculam o ato de orar a simplesmente um religioso. E não é. Oração é uma comunicação que você faz com uma força superior para que você se supere, para que você tenha capacidade de superar algo que não está bem em você, ou um problema, seja o que for. Isso é uma oração. É que nós damos o nome dessa força de Deus. Então, quando você ora, você se comunica com essa força para que essa força possa agir em você, para que você tenha condições de fazer o que é necessário para o seu crescimento. Então vamos orar. Senhor, o Senhor já nos concede mais esse novo dia, demonstrando a sua confiança em nós. E nós não queremos te decepcionar, Senhor. Não queremos.
Queremos sim ser sábios para simplesmente usufruir das bênçãos de um novo dia. E assim, com coração humilde e verdadeiro, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Após essa oração, eu quero convidar a você a leitura dos 4 evangelhos. Preste atenção nessa leitura, que eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10, versículos 29 a 37. Parábola do bom samaritano. O doutor da lei, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E o mestre, respondendo, disse-lhe: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de salteadores, que o despiram, o espancaram e se foram, deixando-o semi-morto. Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, que ao vê-lo passou longe. Do mesmo modo, um levita, que foi ter àquele lugar, viu o homem e passou longe. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, ao vê-lo, teve compaixão dele. Chegando-se, cuidou-lhe das feridas, deitando nelas azeite e vinho, e colocando-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Trata-o, e na minha volta eu te pagarei tudo quanto despenderes a mais. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. E disse-lhe Jesus: Vai e faze tu o mesmo. Número 262. Deus olha igualmente, com paternal carinho, para todos os seus filhos, quaisquer que sejam a pátria onde nasceram, o idioma que falem, o culto que professem. Homens, todos vós sois irmãos. Praticai, pois, a caridade uns com os outros, a caridade do espírito e do coração, a caridade por atos. Não repilais a nenhum dos vossos irmãos por valerem suas ações menos do que as vossas. Não condeneis nunca, nunca, ouvi bem, porque então faríeis como os fariseus, os levitas, os principais judeus. Imitai o bom samaritano, socorrei a todos os que de socorro precisarem, sem inquirirdes das causas de suas quedas, sem indagardes se podem caminhar direito quando os houverdes levantado.
começai por socorrê-los. Depois, se vos repelirem, afastai-vos, mas conservando-vos sempre prontos a vir de novo em socorro deles, sem agastamento, sem ideias preconcebidas. Não vos limiteis a providenciar para que o ferido seja tratado. Tratai-o vós mesmos, primeiramente como permitirem os meios de que dispuserdes, na medida das vossas forças, dos vossos sentimentos, da vossa inteligência. E logo que as vossas ocupações o consentirem, voltai a tratá-lo pessoalmente. Se o pobrezinho recair, ainda que por culpa sua, demonstrai-lhe tanta doçura, tanta paciência, tanta boa vontade, que ele não tema confiar-se aos vossos cuidados. Assim fazendo, dar-lhes-eis firmeza aos passos hesitantes, força ao cérebro enfraquecido, calor e vida ao coração paralisado. Estudai atentamente a parábola do bom samaritano, porquanto, quaisquer que sejam os ensinamentos tirados desse exemplo que Jesus vos ofereceu e os comentários sobre ele feitos, sempre achareis aí o que aprender, o que meditar. Tratai de apreendê-lo e de o pôr em prática. Duplo fim teve Jesus com essa parábola, em que figurou o samaritano que era, ao ver dos judeus, o herético, o infiel, o repelido, o réprobo, a praticar a caridade, e em que apresentou faltos de caridade o sacerdote, o levita, os ortodoxos, terminando por dizer ao doutor da lei: vai e faze o mesmo. Quis primeiramente mostrar aos homens que, sejam eles quais forem, são todos irmãos, que o orgulho é causa de queda, por tornar cega a criatura com relação aos seus deveres, que perante Deus não há heréticos nem ortodoxos, que a única via de salvação é a caridade. Quis proscrever e reprovar para aquele momento e para sempre o dogmatismo e a intolerância que derivam da diversidade e do antagonismo de crenças e de cultos externos. Proclamar que a fé sem obras nada vale, que a fé, aos olhos de Deus, não está em dogmas humanos, frutos exclusivos das orgulhosas interpretações dos homens, mas sim toda na caridade, que implica a prática da justiça, do amor, da misericórdia. Em segundo lugar, objetivou condenar de antemão esta máxima da Igreja Romana: fora da Igreja não há salvação, e condenando-a, consagrar como única verdadeira esta: fora da caridade não há salvação. Efetivamente, não há salvação fora da caridade que se exerça e pratique por amor a Deus acima de tudo e por amor ao próximo como a si mesmo, seja quem for o próximo, conhecido ou desconhecido, amigo ou inimigo. Não disse ele: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem ou vos caluniam? Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.
Bom, gente, o programa Madrugada com Deus se encerra, mas desejando a você que você seja muito feliz nesse novo dia que Deus te concede. Aproveite cada minuto. Sabe qual é o dia, o momento de sua felicidade? É o agora. Não espere o amanhã para ser feliz. Não espere a conquista de algo amanhã para você estar bem. O seu bem é agora, a sua felicidade é agora. Porque é agora que Deus age em você. Então eu desejo que essa paz que só Deus pode nos dar esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.